que você fale, refute aquilo que ele falou. Aquilo que ele não falou... Você crê no Jesus histórico? Nenhum. Eu ia falar sobre isso. Então Jesus não da existe... sua cabeça? Não, calma. Não existe nenhuma prova material, e o senhor sabe disso, de que Jesus existiu. Até porque no ano 70, Jerusalém foi queimada pelos romanos, e se por um acaso existisse, até porque Jesus foi morto como um ladrão comum, né? Ele não teve essa notoriedade para o Império Romano, né? Ele vai ter depois, né? Agora, por que eu digo que eu acredito no Jesus histórico? Porque circunstancialmente a academia aceita a existência de um líder judaico revolucionário, principalmente por tudo que gerou depois dele, né? Pelos ensinamentos, até porque quem cria a teologia de verdade da congregação cristã é o apóstolo Paulo, porque Jesus ele era judeu. Quem organiza, porque depois da morte de Jesus, os seguidores ficaram, cada um fazia uma coisa, né? Os hebreus estavam meio que voltando para o judaísmo, porque não, tem que ser circuncidado, aí os efésios, os filipenses, e aí Paulo, ele, depois de convertido, ele junta o que ele chamava de corpo governante, os apóstolos estavam vivos ainda, e aí Lucas escreve em Atos Apóstolos, a gente até falou no outro podcast, ele fala assim, então é o seguinte, e aí ele começa a escrever cartas éticas. Olha, a partir de agora, o cristianismo é assim, você para de fazer isso, vocês param de fazer aquilo, vocês... Então o que acontece? Nem Paulo também não foi contemporâneo de Jesus. Tudo o que ele soube é do que os outros falavam. Então vamos consertar as coisas. Contemporâneo. Contemporâneo viveu perto, Calma. Paulo e Jesus eram sim contemporâneos. Eles só não conviveram. Sim, exatamente. Perdão, eu usei a palavra errada. Não foi testemunha ocular das coisas de Jesus. Eu perguntei pra você, a pergunta que eu fiz é... Eu tenho 3 superchats pra ler e eu vou ler todos. Jesus histórico. E eu perguntei pra você, com base em qual fonte? Com base no que a academia aceita circunstancialmente. Porque inclusive mudaram... Qual documento? Nenhum. Documento nenhum. Então o Jesus que eles creem da cabeça deles. Não. Porque o que acontece... O documento tem que ser aceito. Então esse é o problema de negar a Bíblia, chileno. Não, cara. Você quer negar a Bíblia de um lado e fala assim, eu creio no Jesus histórico. Eu falo, mas com base em qual documento? Não, mas eu creio porque eu penso... Eu penso... O que eu penso, tá? Uhum. Não em documento nenhum. Eu penso assim... Porque até tem uma linha da arqueologia, da filosofia, que acredita que Jesus nunca existiu, que ele foi um personagem criado pelo apóstolo Paulo. Existe essa linha, embora eu não concorde. Mas não da filosofia. Não. Da filosofia, sim. Não, a filosofia anterior. Não, você é professor de filosofia, sim, eu sei, mas a filosofia ela é constante. A filosofia continua existindo hoje. Como existe uma mesma linha professor, existe uma mesma linha que também pensa que Sócrates nunca existiu, porque ele nunca deixou nada escrito, não tem nenhuma prova material, que ele é um personagem inventado por Platão. Mas então eu penso assim... Você tem o Platão falando Sócrates. Então, tem só o Platão, entende? Então, assim, na verdade tem um outro discípulo, por isso que aceita que Sócrates existiu, porque um outro que fala mal de Sócrates, além de Platão, porque senão seria só Platão. Então, assim, ou existiu um líder realmente judaico que foi... que tinha uma certa instrução e que levou pessoas, multidões e tal, ou Paulo era um cara muito foda que inventou um personagem muito foda que mudou o calendário do planeta. Então eu acho mais fácil acreditar que existiu um líder histórico realmente que foi o líder mais destacado. Você tem coragem de morrer por uma mentira? Não. Você pode morrer por uma mentira desde que você ache que é verdade. Claro, sim, claro. Se Paulo inventou o cristianismo, por que ele morreu por isso? Eu não digo que ele inventou o cristianismo, ele criou a teologia, é diferente. Então, mas assim, ele criou a estrutura teológica. Era um cara muito não sei o que, usou até uma palavra tal. Mas é por isso que eu tô falando que eu acredito no Jesus histórico, porque se Jesus não existiu, então foi Paulo que inventou ele. Ok, e esse Jesus histórico que você acredita, ele é baseado em qual documento? Em nenhum, acabei de explicar nas circunstâncias. Então tem que ficar claro que é da sua cabeça, certo? Não é da minha cabeça, são das circunstâncias. As circunstâncias de que existiu um cristianismo depois, existiu uma mudança de calendário no planeta, existiu um povo perseguido em nome de Jesus. Essas são circunstâncias. Como você sabe que existiu um cristianismo? Porque existem documentos do primeiro século falando sobre os cristãos. Então existiu Cristo. Cristianismo, Cristo. Sim. Com base em qual documento? Os documentos dos romanos, de que o povo... Mas isso bem depois da morte de Jesus. De que existia um povo chamado
cristãos que seguiam um tal de Cristo e que eles eram subversivos e que eles eram perigosos para... Os pergaminhos não faz Acho sentido. que vale a pena, calma aí, vale a pena estudar. Eu tô falando com um cara que é professor de filosofia, então, cara... não, eu estou sempre aberto a estudar, sempre. Claro, Públio Cornélio Tácito é um cara século II que fala sobre a existência de Jesus sem crer nele. Sim. Ele comenta que Jesus Cristo era um pregador da Galileia, não sei o que lá, que morreu, que ressuscitou. Flávio Josefos, ele era fariseu, contemporâneo, inclusive, dos apóstolos. Ele nasceu no ano mais ou menos 50 e poucos. Ele era um historiador. Era um grande historiador, reconhecido mundialmente sobre a história, especialmente da Palestina. Ele fala da existência de Jesus. Plínio, o jovem, fala da existência de Jesus. Fora da curva. Então eu estou falando de autores não cristãos, alguns deles inclusive com críticas. Tá? 200 anos depois, professor. Não é 200 anos depois. 100 anos depois, 200 anos depois, que estão falando sobre o cristianismo, sobre Você o que prega crê o cristianismo. Que o Brasil, que houve escravidão aqui no Brasil? Sim. Faz 100 e poucos anos. Como é que você pode crer? Porque existem documentos comprovando. Porque você está 100 e poucos anos depois e você tem acesso aos documentos. É a mesma coisa deles. Eles estão 100 e poucos anos depois e tinham acesso tinham contato a toda com uma os vasta fonte de pesquisas. Mas isso eu vou discordar, professor, porque a maioria dos cristãos eram iletrados. A maioria dos cristãos eram iletrados. Peraí, vamos lá. Embora... A maioria dos cristãos eram iletrados. Da onde surgiram todos esses manuscritos? Porque existiam alguns poucos que eram letrados. Que fizeram quase as cópias. Só que então, quando Constantino cristianiza o império, aí ele institucionaliza o cristianismo. E aí, oficialmente, começam a ter... Porque só começa a ter escribas profissionais copiando a Bíblia a partir do ano 400. Porque ele falou de 400 Não, eu falei o seguinte, só começaram a ter escribas oficiais, profissionais, para replicar o Novo Testamento a partir do ano 400. Deixa eu te dar alguns dados sobre isso. Antes eles eram cristãos. Então, por exemplo... Vamos que o papo tá uma delícia. O apóstolo Pedro, dentro do primeiro século, escreveu sua carta. Eu sei que é dentro do primeiro século, porque ele morreu dentro do primeiro século, então não pode ter sido depois. Claro. E lá ele diz assim, tende por salvação, longanimidade, o que nosso Senhor Jesus, igualmente o nosso amado irmão Paulo, nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como fazem com as demais escrituras. Peraí, esse texto está dizendo que Paulo já tinha escrito suas cartas dentro do primeiro século e que essas cartas já eram recebidas como escrituras dentro do primeiro século. Isso é antes do tataravô do Constantino nascer, porque o Constantino está no século IV e nós estamos aqui no século I. Então, aqui já tem documentação para dizer que as cartas de Paulo, mais ou menos 13, 14 epístolas, já eram chamadas de escrituras dentro da Bíblia. Agora, essa ideia de que não haviam escribas, no sentido profissionalmente, tal. Bom, vamos lá. Tem duas escolas de copistas para copiar inicialmente os textos do Antigo, e aí depois a igreja pegou essa ideia para copiar os textos do Novo Testamento. Existem os maçoretas, existem os soferim. A minha área é o hebraico, então você pega lá um texto, sei lá, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, tal. Beleza, você lê o texto. Nem vamos conseguir chegar no Elohim que eu queria falar também. Então vamos lá. O texto, o copista, ele copia, não é bem copista, tá? Ele desenha exatamente igual. A caligrafia vira a mesma. O espaço da página, da margem para uma palavra é a mesma e tal. Se ele erra o espaço... Uma pena que escorrega... Por que eles eram chamados de copiador? A palavra ali é soferim, mas soferim em hebraico não significa copiador, significa contador. Por que eles eram chamados de copistas? Porque imagina que nesse livro seu aqui, tem aqui 200 letras. Aí ele pega a primeira letra e verifica no manuscrito original, vê se é a mesma. Pega a última, verifica se é a mesma. Pega a do meio, verifica se é a mesma. A do meio, dentro da primeira e a do meio da do meio, depois a do meio, da do meio, da do meio. De forma que cada letra
ela era testada dezenas, quiçá centenas de vezes. Se houvesse algum erro, até de distância, ou a perninha do Aleph ficou mais não sei o que lá, esse manuscrito ele era inutilizado, ficava dentro de uma gaveta chamada Genizá, que fica dentro de onde fica o armário lá da Torá, e para depois fazer um sepultamento. Porque levando em conta que tinha o nome de Deus. Então, se tivesse o nome de Deus, não podia jogar fora, queimar e tal. O senhor sabe que era feito um sepultamento. Solene, lá com o sacerdote e tudo mais. É esse cuidado que transforma. Você falou sobre 5.000 e poucos. 760 divergências só no Novo Testamento. 95% delas tem a ver com caligrafia e margem. Agora, veja que interessante. Que outro documento, isso faz com que a similaridade entre um manuscrito da família alexandrina, eu estou falando do Egito, em papiro, e um manuscrito escrito em velino, que é da família bizantina, o texto é o mesmo, a letra é parecida. Um está escrito em papiro, que é o antepassado do papel. Sim. O outro está escrito em pele de cabra. Pergaminho. E o conteúdo, em 98,9% das vezes, fora as corrupções, porque é uma questão muito técnica. Tem, por exemplo, o velino, tem muito velino que é palimpsesto. Quem quiser pesquisar isso que eu estou falando. É quando o couro, ele é reutilizado. Então, era uma coisa muito cara. Então, você raspava ele com a gilete, por exemplo, e depois você reutilizava. Então, como se fosse um apagador, né? O texto Receptus, por exemplo, ele é em... salvo engano, o texto Receptus, ele é em palimpsesto. Quer dizer, então, tirando essas questões, você tem aí 99% de similaridade. E eu estou falando, chileno, de documentos antes do vô do Constantino nascer. Isso não tem nada a ver com Constantino, bicho. Tem nada... A documentação do Novo Testamento tem absolutamente nada a ver com Constantino, cara. Entendeu? O que o Constantino faz é tornar a religião oficial. Aí isso é verdade. Oficial. E a mãe do Constantino, a Helena, cristã, sim. Que ela era cristã, sim. Ela tem um papel importante na arqueologia. Naquela época não existia essa ciência, sim, como ciência, claro. Mas se existisse, ela seria a primeira arqueóloga. Ela vai até Israel e ela sai visitar. O Constantino está no ano 300 e pouco. A mãe dele está no ano 200 e pouco. O último apóstolo morreu no ano 100. Então ela vai lá e ela vai levantar onde são os lugares e tal, e ela vai anotar. Essa sim teve uma contribuição importante do ponto de vista da arqueologia. Queria só fazer uma observação sobre o que o professor falou, e aí não sou eu que estou falando, tá? Mas existem biblistas, como é o caso do Mauro Biglínio, que traduziu mais de 30 textos do hebraico para a editora São Paulo do Vaticano, que discordam veementemente do que o professor falou agora, de que elas eram os maçoréticos, eles verificavam tudo. Inclusive, ele diz que os maçoréticos... Disse que os maçoretas faziam isso. Eu disse que eles verificavam duas escolas, que eles os verificavam maçoretas e o soferim. Eu contei a história do soferim. Então, porque ele diz que os maçoretas... Não, então, esse que é o problema. Eu achei que a gente ia ter... mas assim, o Mauro Biglini, por exemplo, que é hoje uma sumidade em hebraico antigo, até porque... Não, deixa eu falar. Refaz, eu quero saber o que você discorda dele, porque você eu discordo porque os maçoretas... Mas ele não falou, porque a orientação... Mas ele não falou isso, exatamente. Eu quero que você fale, refute aquilo que ele falou. Aquilo que ele não falou, você ele não tinha falado, ele falou que tinha duas escolas, eu tô falando... Então, ele não falou isso. Ele falou agora isso. Repito, eu falei que tem duas escolas, maçoretas e soferins, e os soferins, por exemplo, e aí eu expliquei como funcionava a escola. Porque o que acontece? Mas você não falou que era os soferins. Falei. Depois você falou duas escolas. Não, tudo bem. Porque exatamente o que o Mauro Biglini defende é exatamente que os maçoretas, eles alteravam o texto de acordo com o seu bel prazer. E que a gente não tem como saber o que foi escrito no original. Inclusive, a palavra Elohim, quando ele traduz o texto do hebraico, e aí o professor sabe muito mais que eu estou aqui como um questionador também, ele é uma palavra no plural de El. Né? E ela não se refere a uma divindade, na verdade, de Er, que seria um ser superior, ou conquistador. Elohim seria no plural. É o plural de Eloar, mas esse plural, ele não é plural numérico, ele é um plural de majestade. Então, mas isso é uma interpretação, né, professor?
Não pode ser uma interpretação, porque a palavra Elohim é uma palavra genérica para Deus. Deus. Nem Baal é chamado de Elohim. Sim. Porque Moisés os outros, é chamado de Elohim. Os outros então, povos tinham seus Elohim. Moisés é chamado de Elohim. Entendi. Deus reis são chamados de Elohim. E aquele rei é uma única pessoa. Então o plural é de majestade. Você já ouviu falar do livro que ele escreveu, A Bíblia Não É um Livro Sagrado? Ele fala exatamente sobre isso, como no original do hebraico, até porque quando a Bíblia começou a ser escrita, o hebraico nem existia. Né? Por exemplo, Moisés, ele era filho ele foi criado, supondo que Moisés realmente existiu, era num Egito antigo. Supondo que ele existiu, porque a gente não tem provas que ele existiu. Eu acho engraçado, acho legal. Porque assim, você tá partindo da premissa, porque olha só, que a gente tem que entender uma coisa. É legal você falar isso, porque assim, é engraçado. É engraçado pra você, mas é porque a gente tá partindo de premissas diferentes. Quando você parte da premissa que a Bíblia, ela é a verdade absoluta, por isso que pra você é engraçado. Como eu não acredito na Bíblia, para mim, eu tenho que fazer eu não estou falando que é mentira, mas eu tenho que fazer essas suposições. Então, entende? Porque eu não acredito que a Bíblia é a verdade. Os judeus, os cristãos e os islâmicos, quer dizer, se juntar toda essa galera, nós estamos falando de 85% da população só bastam os judeus, porque todos vieram do judaísmo. Mas então, só bastam os judeus. 85% das pessoas que moram nesse planeta, acreditam na existência de Moisés. Mas porque eles vieram da mitologia judaica. Todos vieram da mitologia judaica. Então, não faz diferença. Bastava os judeus acreditarem. Porque tanto o cristianismo como o islamismo, eles vêm das tradições e de um texto que foi escrito para os judeus. Você defende o Jesus histórico, certo? Você defende Jesus histórico. Eu aceito o Jesus histórico. Agora, tudo bem. Você aceita que ele existiu, ok. Esse Jesus histórico que você defende, ele crê na existência de Moisés. Ele cita Moisés. Sim, ok. Então, mas não quer dizer que o que ele falou era verdade. Eu aceito que ele existiu. Não quer dizer que eu aceito que o que ele falou é verdade. Embora eu acho que tem muita coisa legal na Bíblia, até porque eu uso às vezes nas minhas palestras, mas assim, então, tem muita coisa que eu também não acredito, porque eu não acredito que a Bíblia é a verdade absoluta. Mas já que você você se apresenta assim como um pesquisador e tal, é legal. Por favor. É legal, eu quero deixar um texto para você pensar, e esse texto, peraí, eu tinha achado ele aqui, eu acabei pesquisando outro versículo. Em Atos capítulo 17, eu posso terminar aqui com esse texto, ele fala assim: Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. E se porventura, tateando, o pudessem achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas, e ele cita os filósofos, têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação de um homem. Ora, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, porém agora notifica aos homens de todas as partes, de todos os tempos, que se arrependam. A mensagem de Deus é para que aqueles que estão buscando saber sobre Ele ou contra Ele se arrependam, e eu sei que Deus existe pela Bíblia, pela história, pela ciência, pelo design inteligente e tal, mas uma vez que a gente sabe essa verdade, o próximo passo é o que é que a gente faz com essa verdade. O que é que a gente faz? E se, chileno? E se Deus existe? Deixo esse texto de Atos capítulo 17 para o chileno, para as demais pessoas que estão acompanhando, que Deus diz que, lá está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda aos homens em todos os lugares que se arrependam, e desse arrependimento, você só tem ganho. Né? Se tornando uma pessoa melhor com base em Deus, você acabou de dizer que ele se tornou uma pessoa melhor. Sim. Depois que ele encontrou Deus. É verdade. Amém. E isso pode acontecer com você, chileno, com todo mundo, com o estuprador, com todo mundo. Jesus Cristo morreu na cruz salvando um bandido. A graça de Deus é quando Jesus desce no último degrau da dignidade humana e oferece para quem está no último degrau uma oportunidade para ser uma pessoa diferente. Uma oportunidade para ser uma nova criatura. Eu agarrei essa oportunidade quando ela apareceu para mim
E espero que quem estiver ouvindo a gente segure essa oportunidade quando ela aparecer para você. Amém.